seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do The Source TV, sua principal parada com destino a um futuro criativo, conectado e aberto. Eu sou a Joyce Ribeiro e junto com os nossos convidados e com a Red Hat, hoje nós vamos iniciar uma jornada de novos conhecimentos. Na nossa conversa de hoje, nós teremos um tema muito interessante, muito importante na evolução dos negócios nas empresas. Nós estamos falando de cultura corporativa. E antes da gente conversar, eu vou trazer um embasamento, uma introdução para a nossa conversa. De acordo com o levantamento Impacto da Cultura Organizacional no Futuro dos Negócios, da PwC, o desempenho de uma empresa no mercado está ligado ao equilíbrio de 3 pilares. Esses pilares são estratégia, modelo operacional e cultura. Essa última palavra pode ser mais simples e vista pelas outras pessoas, por muitos, como uma palavra mais simples, mas ela é fundamental e representa um conceito fundamental da empresa que condensa os hábitos, o comportamento, as crenças, os valores, a verdade das organizações. Então, não é à toa que 76% dos líderes corporativos, eles afirmam que esse assunto é, sim, muito relevante e que ele está presente nas agendas deles, né? Esse é um dado também que consta nessa pesquisa da PwC. Uma cultura intrínseca e compartilhada, interna e externamente, ela contribui para a construção de uma trajetória de sucesso, uma trajetória, um caminho duradouro, que vai servir como base para a construção de uma trajetória realmente de bons resultados e de inovação efetiva. Então, é sobre tudo isso que a gente vai conversar agora. Eu tenho o prazer de apresentar os nossos convidados de hoje. Eu vou conversar e recebo aqui o Aldo Leone, que é CEO da Agastur, e o Paulo Bonucci, VP e General Manager da Red Hat para a América Latina. Aldo, começo com você, então. Na sua visão, qual é o impacto da cultura colaborativa no dia a dia das corporações e, em especial, na sua área, que atualmente tem sofrido bastante em relação à pandemia? Eu tenho acompanhado e noticiado muito diariamente como a área do turismo vem se reinventando para enfrentar esse momento de crise sanitária. Como a cultura, o posicionamento e a verdade da empresa contribui para esse enfrentamento e de todos os outros, né, dentro do mundo corporativo? Joyce, a sua pergunta é maravilhosa, mas antes de mais nada, um oi para todos vocês. Paulo Bonucci, grande amigo. Tá? Prazer grande estar com você, Joyce. Você já é conhecida, você é figura pública, né? Eu sou do turismo, como vocês podem ver aqui atrás de mim, eu vendo navio, vendo viagem, vendo o tempo inteiro. Eu sou o vendedor, né? Então, essa aqui é a minha função no mundo. Mas, na verdade, eu tenho 40 anos de Agastur já. Comecei a trabalhar com 16 anos, de office boy, de carregador de mala, antes de vocês ouvirem fazer em walkie-talkie. Então, eu sou de 4 gerações para trás, mas eu me considero uma pessoa absolutamente moderna, atualizada em todo sentido na tecnologia moderna do mundo de hoje. E eu vivo de uma cultura, minha empresa tem 67 anos, quer dizer, devo ser um dos poucos empresários que comandam uma empresa com mais de 65 anos no país. Então, eu carrego, acho que umas 3 toneladas de cultura atrás de mim, e que essa cultura veio de um dia, quando meu pai fundou a Gastur, com os ex-funcionários que trabalharam nos anos 60 arduamente, nos anos 70 arduamente, como até a minha mãe, que era recepcionista de navio, um dia junto com meu pai, e também trabalhavam juntos. E isso vem ao longo do tempo, criando, puxa, imagina, 70 anos são quase 5 gerações de pessoas já, das quais eu ainda conheço uma pessoa que começou com meu pai nos anos 60, que está viva ainda. E eu percebo o amor que esse cara ainda tem pela marca. Então, eu conheci, vivi, vivo isto, e eu acho que o motivo, ligando as suas 2 perguntas, a sua pergunta é longa, tá? O que está salvando a gente é esse amor que a gente tem de se manter vivo, mesmo sabendo que nós estamos mortos, que perante a opinião pública, a gente morreu. Perante a opinião pública,
o turismo hoje é um bichinho feio, coitadinho. Putz, querida, vocês estão parados, né? Tadinho de vocês. Você tem 70 lojas fechadas no shopping? Tenho 300 funcionários que eu pago salário há um ano sem ter receita? Tenho, e sou macho e vou até o fim ali e vou bancar esse negócio até o fim, porque eu não quero que a minha empresa acabe. Então, isso tem tudo a ver com a sua pergunta de organização e de cultura organizacional. A gente aprendeu a prestar serviço. Nós temos milhares de passageiros que compraram viagem com a gente e que não viajaram ano passado. E também não vão viajar em 2021. E vão ter o crédito para viajar em 2022, 2023, 2024. Sendo que, para esse pessoal, eu tenho que estar vivo, porque se eu morrer, não tem viagem para ninguém que eu vendi. Então, a gente carrega, como eu te falei, eu carrego toneladas e toneladas e toneladas de peso atrás da gente. Isso você só consegue segurar por cultura. Mas, com uma coisa que eu vou jogar aqui para o Paulo depois, já jogando uma bola bem quente para ele e para você, como é difícil você manter a cultura organizacional, como você manter isso com o pessoal mais jovem. Com certeza, porque manter todo mundo, né, nessa mesma sinergia, né, e principalmente os mais jovens, como você colocou aqui, né, Aldo, é realmente muito difícil. Não, Paulo, e como fazer com que todos, desde a liderança até os estagiários, estejam nessa mesma vontade, com essa mesma vontade de entender, captar a cultura da empresa e colocá-la na prática. Como colocar tudo isso na prática? Muito bom, Joyce, e aqui quero devolver ao Aldo e a você, Joyce, a gentileza e muito obrigado por participar aqui, uma honra estar com vocês. E essa apresentação emocionante do Aldo, eu acho que isso é claramente uma demonstração de empresa que vive com valores, que tem uma cultura marcada. Eu vou responder a sua pergunta já, Aldo. E aqui, esse é um assunto muito bacana. Cultura corporativa é algo que a gente pode falar muito, e acho que são dois casos aqui muito interessantes. Um de uma família que criou uma empresa, a Agastur, de tanto sucesso, e passando por um momento tão desafiador quanto está passando a Agastur e tantas outras empresas, e demonstrar o quanto é importante a cultura corporativa. O lado da Red Hat é uma empresa mais global, de tecnologia, da informação, de serviços e produtos, mas que tem também marcado nessa empresa, na Red Hat, muito essa questão da cultura corporativa, que eu vou descrever um pouco mais. Em comum, que eu vejo, vamos dizer, no caso que o Aldo está apresentando, e um pouco do que eu vou comentar aqui, eu gostaria de falar de valores. Você, Joyce, você comentou, né, na pesquisa da PwC, questão de verdades e de alguns outros aspectos relacionados à cultura, e, de fato, isso aí é um assunto que pode ir para frente. Eu vou concentrar, até em função do tempo, nessa questão de valores. Olhem a coragem do Aldo para enfrentar esse desafio que está acontecendo hoje. Eu acho que os grandes líderes e os grandes gestores, na sua pergunta, Joyce, nós temos esse papel de identificar quais são esses valores que são comuns a todos dentro de uma organização. Um estagiário, um trainee, um gerente, um líder, um diretor, um presidente, seja quem for, eu acho que nós vivemos muito isso, e hoje, mais do que nunca, a necessidade de entender, de compreender e de agir de acordo com esses valores. Deixa eu dar um exemplo aqui da Red Hat muito rapidamente, mesmo porque essa questão cultural não se compra, não é uma metodologia, não é uma consultoria que vem e faz, ela é criada, ela se constrói, ela se transforma, ela evolui, mas permanece as suas raízes através dos valores. O caso da Red Hat, nós falamos muito da cultura aberta. A cultura aberta, eu vou falar um pouco mais para frente, mas ela está muito relacionada à participação de todos que fazem parte da nossa comunidade, da nossa empresa, nos caminhos da empresa, né? E os nossos principais valores, só para fechar aqui a pergunta e não me alongar muito, nós temos 4 valores que são super interessantes. Quando a gente fala de coragem, nós falamos de coragem com compromisso, né? Você chega e fala assim, bom, eu preciso enfrentar isso, mas eu não vou deixar de ter o meu compromisso com as pessoas, com os meus clientes, com os meus fornecedores. Isso é uma coisa que caminha junto, você passa a turbulência dentro de uma viagem, e você precisa disso, você precisa de coragem e compromisso que você vai chegar ao seu destino. A segunda coisa que eu chamo é de liberdade com responsabilidade. É dar liberdade para as pessoas, e Aldo, aqui um pouco respondendo a sua pergunta com relação aos mais jovens,
para que os mais jovens tenham liberdade para exercitar a criatividade, a inovação, trazer ideias, independente do nível, independente da onde você está posicionado dentro da organização, traga as ideias, tenha liberdade para fazer isso, mas tenha responsabilidade. Tem essa palavra em inglês que chama-se accountability, que, para mim, conecta super bem com isso. É assim, você ter liberdade, inclusive para não trabalhar em alguns momentos, que você está se sentindo pesado, você está se sentindo emocionalmente down. Tudo bem, dá um break de quanto for necessário, mas você tem a sua responsabilidade, o seu accountability. Eu vou continuar um pouco mais, eu acho que nesse papo, que eu adoro ele, nessa pergunta do Aldo. E aí eu pergunto para os dois, né? Como saber qual é o momento mais adequado de tomar decisões importantes dentro da empresa e como manter o time unido, manter um time só nesse universo, né? Todos comprando a mesma ideia dentro da empresa e conseguir transmitir isso para cada um dos colaboradores. Nós estamos tendo aprendizados incríveis, né? Nós, pelo lado, vamos dizer, o testemunho do Aldo é uma coisa, chega até em algum momento a ser chocante, pelo que vocês vivem, né? O business que vocês vivem e a capacidade que você está tendo junto com a sua equipe, eu sei que a sua equipe junto, para tentar passar essa coisa. Nós estamos na área de tecnologia da informação. A área de serviços de tecnologia da informação, a gente costuma dizer que em momentos ruins ou momentos em que o mercado está andando de lado ou está até decrescendo, ela é necessária, a tecnologia da informação é necessária para aproximar pessoas. Vejo o caso do Zoom, aquele meio que nós estamos utilizando. A transformação digital, fazer com que as empresas se aproximem mais dos seus clientes, dos seus fornecedores e assim por diante. Ou seja, eu quero pegar um pouco nesse tema da transformação digital e da inovação, que eu acho que tem a ver com o que você nos perguntou sobre como fazer agora o caminho daqui para frente com as empresas e manter as pessoas vamos dizer, engajadas, envolvidas com o projeto. É um tema também bastante... sou apaixonado por ele, porque nós falamos em transformação digital, as pessoas pensam em tecnologia. Eu sou da área de tecnologia, não tem quase nada a ver com tecnologia. É tudo sobre pessoas, é tudo sobre comportamento, é tudo sobre você sentir o melhor momento para engajar, para motivar, para estimular e trazer as pessoas para o projeto, não afastar as pessoas do projeto. Quer dizer, é uma guerra, certo? E numa guerra que nós estamos vivendo agora, quer dizer, o que um líder pode fazer de melhor nesse momento é escutar muito, escutar toda a sua organização, criar contexto. O que eu digo de criar o contexto é você ter essa possibilidade, aqui voltando um pouco àquela primeira pergunta que o Aldinho fez, desculpa chamá-lo de Aldinho, mas eu tenho essa intimidade contigo, Aldo. Faz questão total. Isso, de você trazer os jovens, os mais maduros, os que estão há mais tempo na empresa, todos necessitam entender qual que é o papel de cada um nessa viagem, nessa guerra, nessa batalha. Então, eu falo muito que nesse contexto, vamos dizer, essa economia colaborativa ou até essa cultura colaborativa, fazer com que mais pessoas se integrem no projeto para encontrar soluções, nós acreditamos, na Red Hat, eu pessoalmente acredito isso e vivo isso, que as melhores ideias, as melhores decisões são feitas quando você envolve muito mais gente, muito mais pessoas para opinar, e não uma pessoa ou duas pessoas, que pode até ter essa uma ou duas pessoas que têm ideias brilhantes, mas traz no contexto. Eu não quero mesclar um pouco os temas aqui, mas eu estou olhando muito essa questão toda de inclusão, diversidade e inclusão. Tem tudo a ver com isso. Empresas inovadoras, empresas que conseguem fazer a transformação, são empresas que conseguem fazer um nível de inclusão adequado em todos os níveis da sua organização. Desculpa a resposta um pouco longa, mas... Paulo, mas eu vou juntar uma coisa. Eu vou juntar com você uma coisa que você levantou agora também, sensacional. Inclusive, nós dois podemos fazer programa de horas na televisão, hein? Viu, Joyce? Leva a gente lá para a televisão. Será um prazer. Teremos muitos gente inteligente que nem o Paulo é boa. Deixa eu contar o que é para vocês. Quando a gente viaja, é uma historinha legal que eu acho que vale a pena.
Eu sempre viajei, eu viajo desde que eu tenho 6 meses de idade, meu passaporte deve ter mais de 1 milhão de carimbos, quantos passaportes eu já tive? Então, aquilo que eu te falei, eu devo ser um dos caras mais viajados da cidade que a gente mora. Então, eu tenho, minha vida, ela é linda, eu gosto dela. Sabe quando você admira o que você fez, o que você pôde fazer? E você, de vez em quando, você não enxerga as pessoas que estão trabalhando para você. De vez em quando, você vê o turismo como fantasmas. Você não enxerga uma aeromoça, você não enxerga uma menina do check-in e faz cara feia porque ela está demorando com aquele computador que não funciona. Você não enxerga aquele menino que fica na porta do avião dando bem-vindo, boa tarde, pega seu boarding pass, vê o seu RG. Eu estava indo no hotel de Comandatuba, Paulo, que você conhece muito bem, que foi onde eu tive o prazer de conhecer há muitos anos, e outro dia eu estava no carnaval, tinha um menino varrendo a escadinha que você sai da praia e vai para a piscina. E a Patrícia, minha esposa, que a Paty agora virou uma grande defensora da gente do turismo, acabou de publicar um vídeo no YouTube falando que o turismo é feito de pessoas, não é feito de empresas. Esse menino, a Patrícia fala, você não cansa de varrer essa escada? Porque todo mundo que vai pisar vai trazer areia da praia. É impossível você estar na praia e não levar areia para a escada. E ele responde, eu estou empregado, feliz da vida e contente e alegre. Você tem que chorar. Porque quando você vê uma pandemia onde você não tem ajuda nenhuma, tem que ser você por você próprio, e eu levei lá um monte de passageiros para aquele hotel, eu colaborei com o salário dele. Então, na verdade, isso que eu falo para você, que é a cultura que eu tive lá de trás da minha família, a cultura que eu tento transmitir para os meus funcionários. E eu volto a dizer, é muito difícil transmitir cultura organizacional no mundo das fake news, no mundo do lockdown, no mundo do WhatsApp, porque eu posso falar uma história linda para aquele meu pessoal. Eu faço lives e faço reuniões gerenciais há um ano, 3, 4 vezes por semana, com todo o staff da Gastur, para ver se eles entendem. Em 5 minutos que entra uma bomba aqui, a vacina, né? Ele esquece, apaga, dá lockdown no cérebro. Então, nós estamos vendo uma época de lockdown cerebral, na verdade. Aí vem uma criança chorando na frente. Aí, outro dia, eu tinha uma diretora minha que estava ela com Covid, com o marido na UTI e a filha pequenininha. Como é que ela pode trabalhar de TI, Paulo, que tem que ter uma concentração gigante? É o mundo do impossível. Então, na verdade, esse é o mundo que a gente está vivendo. A gente não desiste, mas é um desafio que eu acho que eu acabei de fazer todos os MBAs da face da terra de administração. Né? Eu e todos os meus funcionários, esses meninos estão com a gente, eles vão agradecer no futuro, seja lá onde estiverem trabalhando, o que eles aprenderam na pandemia. Então, essa é a lição que a gente tem tido, viu, Joyce? Turismo é feito de gente, lembra disso, a vida inteira na televisão. E é de arrepiar o que você está falando, e coincide totalmente com esse tema que nós estamos aqui agora no final mais falando. É tudo a respeito de pessoas. Você deu o exemplo do varredor, ou do viajante, ou do piloto. Os nossos negócios, nós fazemos as coisas em torno e para as pessoas, e com as pessoas. Então, hoje, essa questão do respeito, né, da empatia, de você criar um ambiente, eu acho que todos nós, líderes, temos que prestar muito atenção nisso, ainda mais, sobretudo hoje, para o futuro, de criar um ambiente seguro para as pessoas trabalharem. Não é seguro da empregabilidade, que é um issue, é uma preocupação grande, mas seguro para as pessoas falarem, para as pessoas trazerem ideias, sugestões. Isso, mais do que nunca, faz a diferença. E veja, vamos dizer, o testemunho real, né, da Gastur, do Aldo como líder, e nós aqui também estamos tentando fazer isso com os nossos colaboradores, que tem uma pirâmide do ponto de vista de faixa etárias, é bem característica mesmo, uma base muito grande de pessoas entre 25 e 35 anos, e vai diminuindo até mais para cima. Então, você tem que olhar essas diferenças, esses anseios, de uma forma pontual. Você tem que ir lá escutar essas pessoas. Olha, esses depoimentos de vocês, eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora está muito emocionado, assim como eu também fiquei, e eu acho que a mensagem que vocês deixam, né, que vocês trazem e querem espalhar, de que as empresas são formadas por pessoas, vocês trouxeram palavras que muitas vezes a gente ouve, muitas vezes, mas até essas palavras chegarem ao coração das pessoas, daí vai um longo caminho, né? As conexões, interações, as inclusões, elas trarão esse ambiente seguro de todas as maneiras e sob todos os aspectos que a gente almeja enquanto empresas e enquanto sociedade de uma maneira amplificada. Então, Aldo, muito obrigada pela
presença aqui hoje com a gente no DeSource TV. E, Paulo, muito obrigada também, novamente te agradeço. Uma alegria recebê-lo aqui, parabéns pelo projeto, pela iniciativa. E para todo mundo que nos acompanha, agora eu quero também deixar o meu muito obrigado e já quero convidar a todos para que acompanhem os próximos episódios do DeSource TV, que nós apresentaremos aqui para você. É só acessar no card e clicar lá na nossa playlist para ver tudo que a gente tem produzido aqui para vocês, ok? Tchau, tchau. Até a próxima.